Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre o gênero textual resenha crítica. Vamos lá? Eu vou abrir aqui os slides para compartilhar com vocês, para que vocês possam acompanhar a aula. Quando nós falamos em resenha crítica, nós estamos falando de um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e de produção de conhecimento. Saber a definição desse gênero, pessoal, e as suas principais características é fundamental para desenvolver boas jornadas de estudo. A resenha crítica, além de sintetizar as ideias principais do objeto, ela é marcada pela opinião do autor, ou seja, do resenhista. Esse texto, ele é de informação e de opinião, onde o autor descreve sobre o tema e, ao mesmo tempo, expõe suas ideias, suas opiniões, suas apreciações. Então, a função é fazer uma análise interpretativa do tema discorrido e expor as considerações pessoais, né, sobre o objeto analisado. Então, vamos aprender aqui a estrutura do gênero em questão e como produzir esse texto. Então, nós temos aqui um passo a passo. Então, para começar a produzir uma resenha crítica, é necessário fazer o quê? Delimitar o tema. Quando eu falo em delimitar, é especificar, é escolher o tema. Então, pode ser de um filme, pode ser de uma apresentação artística, pode ser de um livro, pode ser de uma peça de teatro, mas para que você possa escrever, né, sobre cada obra dessas, é importante que você faça a leitura, que você assista, que você conheça, que você pesquise sobre o tema que você queira fazer a abordagem. Além disso, o conhecimento sobre o autor é extremamente importante, que dentro da resenha, ao decorrer da resenha, você vai citá-lo. Então, é importante que você também contemple a referência bibliográfica e pesquise sobre o autor. Então, delimitamos o tema que nós vamos abordar e agora faremos o aprofundamento e a contextualização. É importante fazer anotações e uma pesquisa sobre o que se pretende resenhar. Ou seja, fazer leitura de outros textos, fazer uma intertextualidade e, ao mesmo tempo, além de gêneros textuais diversificados, é importante também você fazer a leitura de outras resenhas. Isso pode ajudá-los na escrita. Então, encontrar outros tipos de opiniões, de visões sobre o tema pode auxiliar na sua própria opinião. Para além da relação com outros textos,
conceitos e autores é extremamente importante. E sobre a contextualização, a análise e compreensão da relação do tema com a realidade em que foi produzido. E para finalizarmos, argumentar e dar a sua opinião pessoal sobre o tema. Então, a resenha, na produção da resenha, é necessário um texto sobre um tema que expõe a opinião do autor. Depois de ter anotado, buscado informações, definir a sua opinião pessoal, é importante que você amplie seus conhecimentos que envolvam o tema que será abordado. Assim ficará muito melhor para você. E aí você pode pensar em algumas questões para que você possa responder para criar, né, definir um norte, um caminho que será percorrido no momento da escrita do seu texto. Então, elenquei aqui para vocês algumas questões que poderiam ser feitas. Você gostou do livro ou do filme? Qual a parte foi mais interessante? Que relações ele pode ter com outras obras? Quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicada? Quais emoções geradas depois de ler o livro ou assistir ao filme? Então, a partir dessas questões, você pode produzir o seu texto. Então, no momento que você responde essas questões, entende-se que fica bem melhor a definição e a organização do caminho que você vai percorrer, que você vai seguir. E é interessante dizer também, ressaltar aqui, que a resenha ela pode ser escrita em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Para a produção desse gênero textual, é importante que vocês saibam algumas características, como a objetividade, por se tratar de um gênero científico, a resenha ela exige um grau de objetividade, né, em sua linguagem, principalmente porque também a interferência, né, da pessoalidade do autor, de quem escreve. E o sentido literal é importantíssimo para esse tipo de texto. A concisão também é de extrema relevância, ou seja, uma boa resenha deve procurar dizer o necessário, ou seja, sem muitos exemplos ou repetições. É importante também a utilização de um método que nas resenhas o autor seja claro, utilize um método claro e que também seja objetivo. E também não podemos esquecer do uso da norma padrão da língua, porque assim mantém a clareza e a objetividade. Então, recomenda-se que a norma padrão seja variante de língua utilizada nas resenhas. Isso não significa que você precisa escrever de uma maneira difícil, de uma maneira rebuscada. É importante que você seja claro e objetivo, ok? Algo que é importante ressaltar também aqui, nesse momento, que
é muito comum os alunos confundirem a resenha, o gênero resenha, com o gênero resumo. Então, é muito comum haver esse tipo de confusão. Porém, é importante vocês saberem que o resumo é diferente da resenha, mesmo que tenha alguma semelhança. Então, vamos ver aqui quais são essas diferenças. Vamos discutir aqui essas diferenças. O resumo, ele é um gênero textual que se retira de um texto original. Retira-se o quê? Informações mais relevantes, ou seja, as informações principais do texto original. Não se pode acrescentar, senhores, nenhum discurso novo, a não ser retirar as informações principais. Já a resenha é um gênero textual que mescla o resumo e, nesse sentido, acrescenta informações novas ao texto original. Isso significa que você vai opinar sobre o texto que você leu, sobre o texto original. E quais dicas importantes para você organizar a sua resenha, além desse passo a passo que nós fizemos aqui? Na verdade, são 3, né, passos que nós vimos aqui. Então, o primeiro foi escolher o tema a ser analisado, o segundo é o aprofundamento e contextualização sobre o tema, e o terceiro, argumentar e dar sua opinião pessoal sobre o tema. Então, umas dicas para vocês aqui, para que vocês possam escrever bem o seu texto. Então, para produzir uma boa resenha, é importante que você leia com muita calma, com muita atenção, o texto que será resenhado, né? Ou seja, o texto original. De preferência, faça algumas leituras prévias para depois começar a escrever o seu texto. Faça anotações no texto original durante o processo da leitura. Resuma de modo claro, objetivo e conciso todas as informações importantes do texto. Evitem, senhores, né, repetições de conceitos. Construa apontamentos segundo o tipo de resenha que será produzida, né, que no caso será a resenha crítica. Revise o texto final, verifique se de fato todas as informações foram resumidas e os apontamentos foram feitos, e se os apontamentos que foram feitos estão de acordo. Então, é muito importante que você tenha essa clareza de informações. A estrutura da resenha, ela lembra muito o texto, o tipo textual dissertação. Então, ela segue o modelo dos textos dissertativos argumentativos. Então, ela é organizada por meio de introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, no seu primeiro parágrafo, você pode fazer a introdução,
aproximadamente de 4 a 5 linhas, só uma hipótese aqui, na simulação, né? No segundo e no terceiro, você escreve o desenvolvimento, você coloca os argumentos e a sua opinião, e para fechar, você faz a conclusão. No caso, o fechamento das ideias que você colocou anteriormente, ok? Então, agora, eu vou fazer a leitura para vocês de um texto, de uma resenha produzida por uma aluna do oitavo ano. O nome dela é Amanda. E o texto ficou extremamente interessante, ficou um texto sucinto, conciso, bem organizado, e eu vejo a importância de fazer essa análise junto com vocês. O texto que a Amanda resenhou é do livro, né? A resenha que ela produziu, o texto que ela produziu, é do livro A Tulipa Negra. Então, vocês vão observar agora as estratégias que ela utilizou para apresentar a resenha e convencer o leitor a conhecer a obra, ok? Entre inveja e paixão se passa a trama escrita pelo autor de Os Três Mosqueteiros. O livro A Tulipa Negra é um dos grandes clássicos de Alexandre Dumas, assim como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Alexandre Dumas nasceu em 24 de julho de 1802. Viveu em uma França de grandes protestos e revoluções sociais, sendo negro na Europa do início do século XIX. Conseguiu o feito de ter suas obras reconhecidas, as quais muitas vezes foram primeiramente publicadas nos jornais, em formato de folhetim. A Tulipa Negra, uma de suas obras mais valorizadas, tal qual Os Três Mosqueteiros, mostra reviravoltas, inveja, intrigas e injustiças. Contudo, diferentemente do segundo, que é mais cômico, o livro apresenta muito drama e romance. Com uma linguagem bastante formal, ainda que compreensível, até para os leitores jovens, é contada a história de Cornélio van Baarle, um jovem holandês, produtor e apaixonado por tulipas. Ele desperta a inveja de um vizinho ao criar o bulbo de uma tulipa que seria negra. Isso o faria ganhar um prêmio milionário da Associação Hortícola. Por esse motivo, é armada uma emboscada para que Van Baarle seja preso e o bulbo roubado. A linda história de amor que se desenvolve faz com que o leitor sinta vontade de se apaixonar. Esse é um dos motivos pelo qual essa leitura tão cativante e encantadora é mais do que recomendável. Observem, queridos, como a aluna, como a resenhista, a autora, ela organizou o texto. Então, no primeiro parágrafo,
né? Ela já coloca no primeiro e no segundo. Ela já faz uma comparação, ela já coloca que o livro Tulipa Negra é um dos grandes clássicos de Alexandre Dumas, assim como Os Três Mosqueteiros, então ela já mostra que ela já fez a leitura desses dois livros. Isso é muito importante, porque traz uma credibilidade para o texto, enriquece o texto. Então, tanto no primeiro parágrafo quanto no segundo, ela já expõe informações com a contextualização da obra. Então, aqui ela já faz a introdução. Já no terceiro parágrafo, ela apresenta a sua opinião sobre a obra e ainda a fundamentação por meio da comparação com outra obra já conhecida do leitor, que é Os Três Mosqueteiros. E no quarto parágrafo, ela reconta de forma sintética, objetiva, bem sucinta, o enredo do livro. E para finalizar, ela conclui o texto, reafirmando a sua opinião. Então, ficou um texto extremamente estruturado, organizado, de forma concisa, de forma objetiva e com certeza convence o leitor a conhecer a obra, porque no final ela coloca, né, que que a linda história de amor que se desenvolve faz com que o leitor sinta vontade de se apaixonar. Então, ela coloca que esse é um dos motivos que essa leitura é tão cativante e encantadora. Ou seja, ela faz uma crítica aqui elogiosa. É claro que todas as resenhas não precisam ser necessariamente elogiosas. Vocês podem colocar também os pontos negativos. Então, vocês poderiam colocar outras perspectivas. No caso, ela fez a crítica elogiosa, mas vocês poderiam fazer uma crítica negativa, você também poderia fazer uma crítica construtiva. E aqui no caso, vocês observem que ela não coloca o nome do autor diretamente no título da resenha, no título em questão. Por que será que ela não coloca o nome do autor já de início no título? Porque a obra, né, Os Três Mosqueteiros, ela é muito elogiada e mais conhecida do que o nome do próprio autor, né, do escritor. Então, ela se utiliza desse recurso para chamar a atenção do leitor. E qual é a relação que essa resenha pode-se dizer que a autora ela não recomenda a leitura? Muito pelo contrário, ela coloca no final que ela recomenda a leitura da obra, pois apresenta alguns pontos positivos. E quais são as características comuns entre as duas obras que ela coloca, né? Ela cita aí as duas obras, ela faz uma comparação com a outra obra já conhecida. Então, ela faz... que obra que é essa? Então, ela coloca a Tulipa Negra, né? E ela compara com Os Três Mosqueteiros. Então, ela coloca que as características comuns entre essas duas obras tem aventuras, reviravoltas, inveja, intriga, injustiças. E ela também especifica que na obra Os Três Mosqueteiros, a obra é mais cômica. E já da Tulipa Negra, a obra tem mais drama e romance.
E a autora também registra que a linguagem formal da obra não impede a compreensão dos leitores. Então, sim, meus queridos, a resenha da Amanda do 8º ano desperta curiosidade para nós, né, para o seu público. Então é isso, meus queridos. Muitíssimo obrigada pela atenção. Um grande beijo e até a próxima.